Eu me dou, as viagens missionárias que eu vou fazer, eu trabalho, eu faço tendas para poder ajudar ainda, se possível, ajudar ainda onde eu chegar. Mas quando eu for tirado, vocês não vão ter isso, não. Vocês vão ter pastores que vão arrancar de vocês. Uhum. E é triste. É triste. Sabe que vendo só um trechinho que eu vi do pastor Eliseu Rodrigues, dando base para isso, né? Que eles têm direito de cobrar para poder pregar, né? Me faz me traz a passagem de Balaão. Não Uhum. sei se os irmãos já parou para meditar lá em Números capítulo 21, 22 e 23, principalmente no capítulo 22, em que Balaque ele envia os seus príncipes, né, cada um com ciclos de ouro, talentos de ouro, de prata, muita riqueza para oferecer para Balaão. Ele vinha para poder amaldiçoar Israel. E depois amaldiçoar Israel. E Balaão, ele diz assim uma palavra muito interessante. Depois vocês lerem Números capítulo 22. Balaão, ele diz assim, de primeira instância, ainda que Balaque ofereça a sua casa para mim, eu jamais irei. Ou seja, eu não vou me vender. Eu não vou vender a palavra de Deus, eu não vou cobrar pela palavra de Deus, eu não vou aceitar o dinheiro dele para poder amaldiçoar o povo de Deus. Isso é Balaão dizendo. Pouco tempo depois que Balaque envia a segunda vez, né, com mais riquezas ainda, os olhos dele brilham. E Deus diz assim, ó, eu vi que o teu coração mudou por causa das riquezas que Balaque te ofereceu. Vai com os príncipes de Balaque, mas você só vai falar aquilo que eu disser, ou aquilo que eu mandar. Então, em um momento, ele falou uma coisa que jamais se corromperia por causa de ouro ou da casa do tesouro de Balaque. Só que agora, quando ele viu os tesouros, o coração dele mudou. São a mesma coisa esses pregadores de hoje. Muitos desses, um dia já disseram, jamais eles estão sendo assim. Aí, Judas capítulo 1, versículo 11, diz assim, ai deles, que entraram pelo caminho de Caim, foi levado pelo prêmio do engano de Balaão e andam na contradição de Coré. É o engano, irmãos. É o engano do prêmio de Balaão. E vocês vão ver muitos desses homens. Deixa eu compartilhar mais a sala aqui. Bem-vindo para a glória de Deus.
Boa noite. Tudo? Tem que ter paciência com esse telefone aqui, só Jesus. Tá, só vou dar mais uma compartilhada aqui na sala. Pá. Uhum. Uhum. Alguém tá com o microfone aberto e tá ouvindo barulho. Ai, ai, Jesus. Ai, Jesus. Não vou poder não, porque eu tô sem fone, viu? Pode ser da harpa? Pode ser um da harpa cristã? Ai, com criança tossindo do lado fica difícil, hein? Tá, não vou parar de tossir. Tá bom, então. Vou tentar, ó. Só por Deus, gente. Obrigada. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar, cantar um hino de louvor a Deus.
Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado por Cristo no mar de cristal. E por fim, então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar. Esqueci mesmo. Sem harpa. Ai, perdão, gente. Coloca aqui pra cantar. Hein? Coloca aí pra cantar. Que aí dá pra ver tudo. Cadê a harpa? A minha Bíblia tá lá dentro. Ai, desculpa, Gente, gente. desculpa que eu tô tossindo, é que eu tô com bronquite. Me desculpa. Eu fiquei tossindo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Coloca aqui pra cantar. Não, não tem ele no Star Maker. Tem. É meu neto. Deixa eu... Sim, ele tá com bronquite, tá tossindo. Gente, Sem me desculpa, atrapalhou, tá assim no meio, eu desculpa. acabei atrapalhando um pouco. Eu tô com bronquite. Ai, gente, perdão. Escolhe outro hino aí pra você colocar aí, pô. Vai, pô, coloca. Ai, eu amo os hinos da harpa. Não, meu amor, não dá pra você tossir, não. Eu prometo, eu não vou tossir, eu prometo. Por favor. Eu não vou tossir. Coloca uma música. Não. Sim, Você quer ver? sim. Coloca uma harpa. Você não deixa nem a gente ouvir. Não deixa eu ouvir o quê? Sim, abençoada. Pode iniciar aí com a oração em nome de Jesus. Bronquite, ué. Tá vendo? A sua tosse tá atrapalhando até a avó ouvir. Amém. De tossir. Glória a Deus. Vamos nos ligar na palavra, na presença, nesse estudo que vai ser um diferencial na nossa vida, com certeza, né? Mais uma porção da parte de Deus para nós, para nosso aprendizado acerca, a respeito da vontade dele para nós. Senhor, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui nesse ajuntamento virtual, com o coração inclinado para ouvir a tua voz falar conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua instrução, queremos ouvir quais são os seus preceitos, os conselhos que o Senhor tem para nos dar, usando esse estudo, usando a vida do presbítero Mailton como um mecanismo, como porta-voz do Senhor. Nós sabemos que hoje vai ser um divisor de água para nossas vidas. Porque o Senhor tem sempre uma porção dobrada para nós. O Senhor tem sempre uma novidade para nós. O Senhor tem sempre um remédio. O Senhor tem sempre uma novidade para nós. Nós sabemos que a tua palavra, ela é como a tua palavra mesmo diz, ela mesma afirma acerca dela mesma, dizendo que nós estamos limpos por intermédio dela. Pela palavra nós somos limpos, porque a tua palavra, ela é candeia para iluminar os nossos passos. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para guiar, conduzir os nossos passos.
tua palavra é luz que clareia as trevas, as escuridades da nossa alma, da nossa mente, do nosso entendimento tão limitado, Senhor. E a tua palavra vai ser, esta noite, liberada sobre nós. E esse estudo, ele é para fazer isso, Senhor. Trabalhar essa nossa natureza humana. E nos conscientizar da nossa vivência, da nossa trajetória, de como nós devemos conduzir a mesma aqui na terra, no tocante a seres humanos. Instrua teu filho, toma ele agora nas tuas mãos, o presbítero Mailton. Embriague ele, meu Deus, da autoridade, do poder, da unção. Tu que és o mestre sobre todos os mestres, aquele que ensina. Libera sobre ele agora, Senhor, esta porção que tu já liberaste, mas tu sempre tem uma porção dobrada. Libere sobre teu filho hoje, agora, essa porção dobrada de mestre, do que ensina, do que instrui. Nós te pedimos isso para a honra, para a glória e enaltecimento do teu próprio nome e para a instrução e conhecimento da nossa alma, do nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Tá mudo. Tá mudo? Não, porque o microfone da Rila ficou mudo. Amém. Glória a Deus. Fechei e abri agora. Eita, Jesus, e os bastidores, hein? Por trás das malhadas. Ai, Senhor, só o Senhor mesmo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se não fosse por ele, nada do que existe existiria. Porque ele é o princípio de tudo, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Louvado seja Deus, né? Quero já saudar os meus amados irmãos com a paz e a graça de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Primeiramente, externar essa gratidão a Deus, por esse privilégio de estarmos aqui, tá? Que nós possamos usar essa plataforma para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Já quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor os retribua nessa vida 100 vezes tanto, e no futuro a vida eterna. Amém? Nesta noite, nós vamos dar a lição 5, que é falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós já falamos sobre o corpo, né, a obra maravilhosa de Deus. Nós falamos sobre o pecado, né, o corpo, o pecado e as suas consequências. Nós falamos também, né, sobre o benefício, né, de nós obedecermos a Deus e as consequências da desobediência, né, que isso também reflete no corpo, na alma e no espírito. E nesta noite nós vamos falar sobre a alma. Como nós estamos estudando, é a tricotomia. Existem duas linhas de raciocínio, que as pessoas acreditam na tricotomia, que o homem é trino, né? Que o homem tem as imagens e semelhança de Deus, as características de Deus, e por nós sermos formados corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo,
mas tem aqueles que acreditam na dicotomia, né, que só é o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito. Sempre tem aqueles que vão desacreditar, né, ou pelos seus raciocínios, ou pelo aquilo que acham que conhecem, vão sempre tentar deturpar a palavra de Deus. Mas aí é com cada um, né? Cada um no seu cada um, e Deus julgará segundo as suas obras. Amém? E nesse momento a gente vai falar da alma, que é o mais importante, tá? Dessas três divisões, a alma é o mais importante, a qual ela é eterna, né? A qual Deus, ele, em Gênesis 2:7, quando Deus ele forma o homem do pó da terra, né? Então Deus sopra nas suas narinas, né? E o homem passa, torna a ser alma vivente. Então a gente vai estudar sobre a alma, que é algo muito interessante, é algo que nós devemos nos preocupar, tá? Que a nossa finalidade aqui é estudarmos a palavra de Deus para que nós venhamos a ter cuidado com aquilo que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso espírito e com a nossa alma. Então a gente vai estudar a lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos lá para o texto áureo, ou texto base. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja a advertência de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28. Por quê? Só para nós, uma introdução rápida nisso aqui, nós como seres humanos, né, a partir do momento do pecado de Adão, da perda da inocência, todo ser humano passou ali a ter a certeza de uma coisa: a morte é certa. Através do pecado, né, da humanidade. Romanos 3:23 diz isso: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos os seres humanos, é uma certeza quando vem em vida que vai morrer. Isso é uma certeza que todo ser humano que nasce, ele vai morrer. Felizes são aqueles que, quando Jesus voltar em grande poder e glória, né, se achar vivo no corpo, terá o seu corpo glorificado. Mas, com exceção disso, todos os seres humanos provarão a morte. Só que Jesus está trazendo algo aqui agora poderoso e que nós devemos nos preocupar. Porque o diabo, sabendo que o ser humano tem medo da morte, é o maior inimigo do ser humano, é a morte. Então, todo ser humano ele tem medo de morrer, aqueles que não crêem em Jesus Cristo, que ele é a ressurreição e a vida. Então, o diabo, sabendo disso, o diabo ele sempre vai nos proporcionar o medo através da morte. Ninguém quer morrer. Por quê? Porque as pessoas, quando não têm uma fé firme em Cristo, e elas desconhecem que Cristo é a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, todo ser humano passa a ter medo da morte. Então, dentro disso, deste medo que Satanás impõe ao ser humano, é onde muitos negam a Cristo, onde muitos negam a Jesus, que conhece Jesus, que rejeita a pessoa de Jesus. Por quê? Porque medo da morte. E prova disso é em Lucas capítulo 23, versículo 26, que quando Jesus está na via dolorosa, ao caminho do Gólgota, ao lugar da caveira, onde ele seria crucificado, a Bíblia diz que Jesus, em um determinado período da sua caminhada, ele cai com a cruz nas costas. E o texto diz que ninguém se oferece para carregar a cruz de Cristo.
Mas por que as pessoas não se ofereceram para carregar a cruz de Jesus? Talvez com medo dos romanos, com medo da dor ou até mesmo medo da morte. Mas Deus, na sua soberania, bondade e graça, Deus ele faz com que os romanos peguem um africano, um negro, chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Então você vê que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Então a morte é algo que Satanás ele sempre vai usar ao seu favor para fazer com que nós, que servimos a Jesus Cristo, ou até mesmo aqueles que não servem, possamos negar Jesus ou não aceitá-lo. Porque tem pessoas que vivem sem medo da morte. Por quê? Porque eles acreditam que morreu, acabou. Então elas não creem na morte para quando a sua morte chegar, elas venham morrer como alguém que nunca quis viver. Então isso é óbvio. As pessoas vivem de qualquer maneira, se aventurando na sua vida, né, no adrenalina, ou seja, se colocando em risco. Por quê? Porque elas não temem a morte. Não porque muitas delas não creem que Jesus é a ressurreição e a vida, mas simplesmente porque elas acreditam, morreu, acabou. Então essas pessoas não temem a morte, porque quando a morte vier, elas venham morrer como alguém que nunca quis viver. E isso é fato. Então é algo muito interessante que nós devemos se conscientizar disso. E que muitas das vezes o inimigo vai usar isso como artimanha para poder negarmos Jesus. Mas vamos lá, Jesus está dizendo, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Veja, cuidar da alma é uma atividade fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Vamos para a leitura diária. Segunda-feira, Salmo 107, versículo 8 e 9. O Senhor farta a alma sedenta. Terça-feira, Provérbios, capítulo 23, 13 e 14. Disciplinar a criança faz bem à alma. Quarta-feira, Salmo 49, versículo 6 ao 10. Nem todo o dinheiro do mundo resgata uma alma. E esse texto aqui é fundamental. Um exemplo, as pessoas que fazem pacto com Satanás para serem ricos, né, serem famosos, ter dinheiro. E o salmista está dizendo, nem todo o dinheiro do mundo resgata uma alma. E as pessoas às vezes não param para pensar por que Satanás ele te oferece o mundo. E a única coisa que ele quer em troca é a tua alma. As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Por que o diabo ele me oferece riqueza, todo o dinheiro do mundo que eu quiser ganhar? Ele me faz de pobre a bilionário em 24 horas. Ele faz o meu nome soprar nos quatro cantos da terra em 24 horas, só em troca da minha alma. E às vezes as pessoas não percebem nisso, que é o maior benefício que nós temos é a nossa alma. E eu trago uma frase comigo que o diabo não vai medir esforços algum para te dar tudo o que você quer, desde que ele tire tudo que você tem. O diabo vai te dar tudo o que você quiser, desde que ele tire tudo o que você tem. E o que você tem é a presença do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, a gente fica vulnerável. Ou seja, a gente aceita
os acordos com Satanás em troca da nossa alma. Mas louvado seja Jesus Cristo, que mesmo muito cometendo essas burrices, idiotices, de vender a sua alma para o diabo, a última palavra é de Deus. O diabo até tenta fazer de tudo para matar aquela pessoa, para ele poder ganhar logo a alma dela. Mas a última palavra é de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Quinta-feira, Jó, capítulo 10, versículo 1 e 2. Tédio e amargura, às vezes, invadem a alma. Tédio e amargura, às vezes, invadem a alma. Sexta-feira, 1 Samuel, capítulo 1, 9, do 11 ao 19. Missionária Sheila, paz do Senhor Jesus Cristo, abençoada. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quanto tempo. Sexta-feira, 1 Samuel, capítulo 1, 9 e 11 ao 19. Oração é remédio para a alma amargurada. Oração é o remédio para a alma amargurada. Ou seja, nada do que você fizer, cachaça, farra, bebida, mulheres, homens, drogas, nada do que você fazer vai suprir a falta que tua alma precisa. Nada. A gente tem que colocar isso na nossa consciência. Nem mulheres, nem homens, nem bebidas, nem drogas, nem baladas, nada, irmãos. Vai suprir essa necessidade que a nossa alma tem de Deus. E nós só iremos encontrar isso através da oração. É onde nos aproximamos de Deus para saciar a nossa alma. Sábado, Salmo 121, versículo 5 ao 7. Só o Senhor pode guardar a nossa alma. Só o Senhor pode guardar a nossa alma. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. Mateus capítulo 10, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu já falei isso na primeira aula. Esse segredo aqui, esse mistério de Gênesis 1, 27. Eu falei isso na primeira aula. Que no mesmo dia que Deus cria Adão, Deus também cria Eva. No mesmo dia que Deus cria o homem, Deus também cria a mulher. Gênesis 2, 7, Deus ele traz Adão da forma a Adão primeiro. Formar é diferente de criar. Eu falei isso na primeira aula que nós demos aqui. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus criou o homem para o homem dominar sobre a terra. Gênesis capítulo 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está dando um talvez vocês morram. Deus está dando uma certeza. No dia que vocês comer, certamente, é certeza que vocês irão morrer. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma
e o corpo. Então, em vez de temer o homem que só pode matar o corpo, é melhor temer a Deus. Porque tem gente que teme ao homem, mas não teme a Deus. Tem medo do traficante, tem medo do bandido, tem medo do salteador, de matar o seu corpo, mas não teme a Deus, que tanto pode matar o corpo como lançar a alma no inferno. O povo dessa geração está igual o Faraó. Teme as pragas, mas não teme o Deus que manda as pragas. É interessante isso. Teme as pragas, mas não teme o Deus que está enviando as pragas. É igualzinho essa geração. Vamos lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Introdução. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nessa lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus. Louvado seja Deus. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um estudo bíblico onde vocês têm a liberdade de perguntar aquilo que vocês têm dúvida, né, que vocês queiram perguntar. Ou também, se vocês, dentro da lição que nós estamos estudando, vocês quiserem acrescentar, né, ou dar uma sugestão, uma opinião, fiquem à vontade. Amém? Então, isso aqui é uma aula, é um estudo participativo, não é só eu que falo. Aquilo que você tiver uma sugestão, à vontade, tá? Louvado seja Deus. E distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Tópico 1. Atributos da alma. De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre a obra criada. Salmo capítulo 8, versículo 3 ao 6. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Gênesis 1, 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é o resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Discernir entre o certo e o errado e fazer escolha. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E dar nomes aos animais, Gênesis 2:19. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Gênesis 2:18 ao 23. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é uma personalidade
ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Esses são os atributos da alma. Emoção, sentimento, razão, intelecto, vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes, para ter comunhão com Deus. A alma serve-se do espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Lucas capítulo 1, 46 e 47. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que a alma é onde nós tomamos as decisões, é onde nós temos as emoções, o nosso sentimento. Como quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Ou seja, a alma é ela que comanda o nosso corpo. Antes do nosso corpo ter qualquer ação, o nosso cérebro é o que manda o comando para o nosso corpo. Então você vê um exemplo quando Deus ele diz assim lá em Caim, lá para Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 6, quando Deus ele diz para Caim, Caim, se tu fizeres o que for bem, você não seria bem aceito, mas se tu fizeres o mal, você não seria negado, porém o pecado jaz diante de ti. Então Deus está dando um alerta para Caim. Por quê? Porque o pecado, né, o desejo, a ira, a raiva, já tinha subido ao coração de Caim, na mente de Caim, para depois ele executar. Então, primeiro, esse sentimento ele vem na nossa mente, esses desejos. Um exemplo de Davi, que eu dei também esse exemplo na aula passada, quando Davi ele vê Batseba tomando banho nua, Davi, os seus olhos é atraído. Presta atenção nisso. O homem é atraído pelo que ele vê. A mulher é atraída pelo aquilo que ela ouve. Presta atenção. O homem é atraído pelo que ele vê. A mulher é atraída pelo aquilo que ela ouve. Eva foi atraída pela serpente, né, por Satanás, através da serpente, pelo ouvido. Quando ela ouviu, você será semelhante a Deus, você será igual a Deus. Então, o que ela ouviu atraiu o desejo para ela pegar do fruto e comer. Adão foi atraído pelos olhos. Quando ele olha e a mulher oferece para ele vê e ele come. Então, guarda isso. O homem é atraído pelaquilo que ele vê. A mulher é atraída pelaquilo que ela ouve. Louvado seja Deus. Alguma pergunta? Aleluia. Louvado seja Deus, então. Vamos lá.
Vou ler uma parte aqui da revista, Ampliando o Conhecimento. Aspecto do ser humano. A alma, em hebraico, nefesh, e em grego, psiche, frequentemente traduzida como vida. Tá? A alma é traduzida como vida. Gênesis 2:7. E o soprando em suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Tá? Pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta na união do corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções, o livre-arbítrio, juntamente com o espírito humano. A alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado às vezes como sinônimo de pessoa. Por exemplo, Levítico 4:2, Levítico 7:20, Josué 23. Né? Então, isso aqui é interessante. Né? Que a alma, ela viverá eternamente. Então, isso aqui é de suma importância, que a nossa alma é eterna. A gente vai passar a eternidade ou no paraíso, com Deus, aprendendo os seus mistérios, de tudo aquilo que o ser humano hoje tem dúvida, que procura na ciência. E por ter uma mente limitada, eles querem limitar o poder de Deus. A gente, na eternidade, a gente vai passar a conhecer tudo. Ou o ser humano vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. E ali haverá planto e ranger de dente. E outra, a pessoa não vai morrer, não. A pessoa, ela vai passar na eternidade no lago de fogo e enxofre com a sua alma consciente. A pessoa vai estar lá, sabendo por que está lá, né? O que fez em vida, o que levou a pessoa a ser condenada ao lago de fogo e enxofre. Ou seja, a sua memória não será apagada. Para quem for para lá, vai saber exatamente o porquê que está lá. Então, a nossa alma, ela é eterna e passará a eternidade com Deus ou sem Deus. A escolha é nossa. E essa escolha, irmãos, presta atenção nisso, essa escolha só pode ser feita em vida. Nós temos essa escolha para fazer aqui, agora, em vida. Depois que morrer, segue-se o juízo. Então, a escolha de aonde a nossa alma vai passar a eternidade é em vida. Isso é muito importante nós sabermos. Louvado seja Deus. Vamos lá, tópico 1:3. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo capítulo 42, versículo 5. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Versículo 4, 9 e Salmo 43, 2. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42, 2.
O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria, a integralidade ao seu ser. Salmo 51, 7 ao 12. Então, o pecado, ele causa em nossa alma tristeza, aflição. Quando a gente não confessa os nossos pecados, a nossa alma, o salmista declara no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, a minha alma se tornou em sequidão, em podridão, e os meus ossos se secaram. Ou seja, vem uma tristeza profunda. É igual aquilo, quando a gente quer muito fazer algo, a gente está determinado a cometer tal certo tipo de pecado. A gente sabe que é errado, sabe que cometeu tal pecado, a nossa alma se entristecerá, a gente vai se afastar de Deus, a gente vai sentir uma amargura na alma terrível. Então, mesmo assim, a gente comete aquele erro. E as consequências disso é inevitável. É quando a gente liga assim, o dane-se, sabe? Ah, dane-se todo mundo. Eu vou fazer isso mesmo porque eu quero fazer e ninguém vai me impedir. É quando a gente quer que o mundo se exploda e a gente só quer satisfazer o desejo da nossa carne. E essa consequência a gente sente na alma. A nossa alma fica angustiada, a nossa alma fica aflita, a nossa alma fica entristecida, a gente perde o desejo, a expectativa, a gente perde a esperança, o anseio da salvação. É por isso que quando o salmista peca e ele confessa a Deus, a primeira coisa que ele pede é: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, mas torna-me da alegria da tua salvação. Por quê? Porque a alma do salmista está angustiada, a alma do salmista está aflita, a alma do salmista está em uma tristeza, em uma solidão profunda, a qual só a presença do Espírito Santo de Deus é capaz de preencher esse vazio que a alma dele está sentindo. Então, isso é muito sério. Então, a gente deve pensar muito bem antes de a gente cometer tal coisa. Antes de a gente ceder a certo tipo de tentação que vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Um exemplo: antes de um homem pecar contra a esposa, antes de um homem trair a esposa, ele está pecando contra Deus. A consequência de praticar o ato e trair a esposa é porque ele já traiu a Deus antes, a sua alma já se torna vazia. Então ele só quer completar aquilo que o seu coração tanto desejou. É o que o apóstolo Tiago ele diz, que o pecado subindo a nossa mente, ou seja, a gente está maquinando, ele desce ao nosso coração. Ainda a gente tem como impedir, mas quando a gente concretiza o pecado, aí é digno, tem pecado que é digno de morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. Então você vê que primeiro a gente maquina na mente. Primeiro a gente fica planejando o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Depois que a gente está planejando, agora desce para o nosso coração. Quando desce para o nosso coração começa a ficar acelerado, porque dentro de nós uma voz está dizendo: não faça, não cometa, vai me entristecer. Mas mesmo assim, a gente quer fazer. Depois que a gente comete, aí depois a gente tem que lidar com as consequências do pecado que a gente cometeu. E todo pecado é inevitável, irmão. Tem as suas consequências.
Quando o profeta Natan ele vai repreender Davi, e Davi ele julga aquela causa, né, pelo senso de justiça dele, que Davi era um homem misericordioso, mas também era um homem justo. E Natan ele conta aquela parábola do homem que tinha muitas ovelhas, vai e pega aquele que só tinha uma e mata, e toma para si. Davi, então, na hora, ele por ser um cuidador, um pastor de ovelhas zeloso, que dava vida pelas suas ovelhas, ele dá sentença na hora, esse homem tem que morrer e tem que pagar 4 vezes tanto. Então veja que Davi, ele dá sentença. Ele aponta a sentença para o tal homem que tomou aquela ovelha daquele que só tinha uma. Então o profeta Natan diz para Davi, Davi, esse homem é você. Esse homem que você acabou de julgar e dar sentença é você. Então o profeta diz, você só não vai morrer agora, mas porém a espada não vai se apartar da tua casa. Então veja que o único momento, no Salmo 119, versículo 11, Davi ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o único momento que Davi ele peca contra Deus é quando ele deixa de guardar a palavra no coração. É aquele momento que Mateus 6, 22, que diz, né, que a candeia do corpo são os olhos, ou seja, os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. E se a luz que há em nós for trevas, tão terrível trevas são. Porque Davi viu, desejou, tomou para si e praticou. E as consequências é morte. Então, que nós possamos pensar 1000 vezes. Isso a gente está falando, irmão, de qualquer tipo de pecado que vai nos afastar de Deus. Qualquer tipo de pecado que possa nos afastar de Deus. Porque antigamente o adultério era considerado quando o homem se deitava com a mulher. Na lei, o adultério era deitou com a mulher do teu próximo, é um adultério. Foi pego em pecado. Mas na graça, Jesus disse, somente você olhar para uma mulher que não é tua e desejar, você já está adulterando com ela. Então a graça é pior do que a lei. Porque a lei eu precisava cometer o adultério, eu precisava me deitar com a mulher para ser consumado no adultério. Na graça, Jesus diz, se você olhar e desejar, você já está cometendo adultério com ela. Então veja quão terrível é. Louvado seja Deus. Eu acho que o adultério também não é só adulterar com uma mulher. Tem outros tipos de adultério também. Sim, tem o adultério espiritual, quando você adora Adultério outros com deuses. ídolos. Com Sim, você ídolos, está se prostituindo espiritualmente. com outros deuses. E Deus, ele é um Deus zeloso. É isso. Sim, sim. E às vezes a gente pensa, bem colocado, irmão Isaías, as pessoas falam, não, o adultério é só com a mulher. Não. Quando o homem, né, ele se corrompe a adorar outros deuses, a adorar Satanás, a gente tem que falar numa linguagem, irmão, que às vezes a gente fica procurando palavras, não, é outra coisa que seja objeto de adoração, homem ou coisas, ali está o trono de Satanás. É verdade. Então, da mesma forma, é adorar imagens. De primeiro eu pensava, irmão. Rapaz, eu dizia assim. Eu digo, tudo que às vezes primeiro eu disse, meu Deus, eu pequei, agora eu vou.
Sim, idolatrar pessoas, idolatrar nós mesmos, entendeu? Quando alguém tece um elogio para nós, nossa, como você canta bem, nossa, como você prega bem, em vez de a gente retribuir a glória para Deus, como Paulo fala lá em Filipenses 2:13, né? O apóstolo Paulo diz, é Deus é que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Então, quando nós fica com elogio para nós, a gente aceita, isso é o que? É o nosso ego. É a nossa vaidade. Então, a gente está fazendo de nós mesmos um ídolo. E isso é pecado. Isso é idolatria. Isso é um adultério. Porque, às vezes, em vez de a gente estar dando a glória para Deus, a gente está ficando com a glória que é de Deus. Porque nada vem de nós mesmos. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Ou seja, quando as pessoas, irmão, eu sempre falo isso e eu nunca vou mudar isso. Quando uma pessoa me elogia, porque gostou da mensagem, porque a mensagem é bem explicada, isso aqui, eu sempre falo isso, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Então a gente tem que ter essa certeza de que nós, sem Cristo, não somos nada. Tudo que nós fazemos de benefício para o reino de Deus e para o nosso próximo, provém da bondade do Espírito Santo, de Deus na nossa vida, de Cristo que habita em nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler uma sinopse. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Auxílio bibliológico. A alma e a presença de Deus. Assim como a água é essencial para a vida física, Deus e a sua presença são essenciais para a vida espiritual e também para a máxima satisfação e plenitude em todos os aspectos da vida. Aqueles que verdadeiramente confiam em Deus sentirão fome e sede de ter um relacionamento mais profundo com Ele, de desfrutar do favor e da atividade sobrenatural do Senhor em sua vida. Parar de sentir sede de Deus é o mesmo que morrer espiritualmente. Olha só isso aqui, irmão. Parar de sentir sede de Deus é o mesmo que morrer espiritualmente. Não devemos permitir que nada tire o nosso desejo intenso de conhecer a Deus e os seus propósitos. Precisamos evitar a distração com preocupações, necessidades, sucessos, atrações e prazeres da vida. Essas coisas podem bloquear a nossa sede de Deus e roubar de nós o desejo e a disciplina necessário para buscar um relacionamento mais profundo com Ele através da palavra e da oração. Marcos 4:19. Louvado seja Deus. Devemos orar para que o nosso desejo da presença de Deus se torne mais profunda e mais forte. Isso vai requerer uma abertura maior para a completa demonstração dos dons, da direção e do poder do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, a nossa paixão por ver os propósitos de Cristo serem cumpridos na terra, também deve se intensificar até que ela nos leve à oração fervorosa e nos dê uma sede espiritual, como um cervo que brama pelas correntes das águas em tempos de seca. Mateus 5:6, 6:33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, veja a importância de nós mantermos uma conexão fervorosa com Cristo. Tópico 2. A natureza da alma imaterial e imortalidade. Distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Só um minuto. Só um minuto, irmão, vou receber o Mercado Livre aqui. Pode ir conversando aí, irmão. Chegou bastante mercadoria aqui. Mas pode ir conversando aí dentro do assunto. Bem, o rapaz foi buscar mais mercadoria aí. Vamos lá. Glória a Deus. Alguma dúvida, pessoal, dentro desse... Então, vamos dar continuidade aqui até o rapaz. Vamos lá. Tópico. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Olha só que interessante, a alma e o espírito é inseparável. 2, imaterial. Isso aqui é a habilidade. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas, materialistas, existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas 16, 19 e 31.
Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade. Que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, convenção e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Atos 3:19, João 17:3. Dá o remédio, né? Também tá mudo. Oh, glória! Sim, voltou agora. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos lá. Tópico 2.3. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortodoxia, isto é, a prática correta no campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral, ambas se alimentam de concepções socioeconômicos e políticos comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes, toda negação da condição pecaminosa do homem. É, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Lamentações 3:39, Tito 1:16. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham o mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Lucas 11:17, 1 Coríntios 14:33. Conflitam com a sã doutrina que é essencial para a salvação da alma. 1 Timóteo 4:6-16 e 2 Timóteo capítulo 4, 1 e 3. Auxílio teológico. A alma do homem não está no sangue. Quando a Bíblia, em Levítico 17:11, afirma a alma da carne está no sangue, a palavra alma está sendo usada como sinônimo de vida. Veja em Gênesis 9:4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. A ideia de que o sangue significa a alma do homem abre a porta para muitas contradições.
Vejamos o texto de Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Se a alma fosse a mesma coisa que o sangue, como então as almas poderiam estar no paraíso, debaixo do altar, uma vez que o seu sangue havia sido derramado sobre a terra? Louvado seja Deus. Tópico 3. Alma renovada e submissa a Deus. Primeiro, edificação e saúde. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Lucas 12, 13 e 21. A oração é um meio eficaz para os livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses 4, 6, 1 Pedro 5, 7. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4, 7. E nos guia no caminho de sua vontade. Colossenses 3, 15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses 4, 6 e 8. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos e o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Salmo 1:1. Olha só que interessante, mano. Como nós alimentamos a nossa alma. Com aquilo que a gente ouve, que a gente vê, com aquilo que a gente fala. Ou seja, tudo isso pode tanto alimentar a nossa alma, se a gente ouve louvores que nos entronizam na presença de Deus, que glorificam o nome de Deus, se a gente ouve pregações que vai alimentar a nossa alma, se a gente vê filmes que alimentam a nossa alma, ou seja, de outro lado, tudo isso também pode corromper se a gente vê coisas que não é da vontade de Deus e que vai prejudicar a nossa alma. Conseguiu? Aleluia, louvado seja Deus. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus 15, 19, dos desejos impuros e perversos, Tiago 1, 14, 15, Provérbios 21, 10, e das intenções e inclinações malignas, 1 Pedro 2, 1 e Números 21, 5. Louvado seja a Deus. Devemos purificar e renovar nossa alma, 1 Pedro 1, 22, Efésios 4, 23 e 24, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 2. Vivendo em santidade e temor, Deuteronômio 4, 15 e Josué 23, 11 ao 13. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. 1 Pedro 1, 22, 1 João 1, 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninho sobre elas.